Olá pessoal, nesse vídeo aula a gente vai dar continuidade à compreensão de render no Maya, nesse curso básico. A gente vai ver agora efeitos de luz. E por sincronicidade, olha que legal, aqui tem luzinhas de Natal que a gente instalou hoje, ok? É, tudo a ver. Então, para a gente começar, eu vou criar aqui uma esfera e um cubo, só para a gente ter algum material na nossa cena para a gente poder renderizar e aprender um pouquinho mais sobre efeitos de luz, ok? O primeiro efeito que eu gostaria de mostrar para vocês é simplesmente luzes com volume e fog, essas coisas é interessante da gente ver, tá? Então olha aqui, eu vou criar também um plano aqui, em vez de plano posso pegar um cubo e escalar ele, ok? Bem fininho. Ok, só para a gente ter alguma coisa na nossa cena para a gente começar a estudar. Aqui eu vou criar uma luz que eu vou mostrar para vocês no Point Light. O Point Light ele tem uma propriedade muito interessante quando a gente vai estudar. Se a gente for só renderizar do jeito que ele está, ele vai iluminar normalmente, ok? Mas repare que ele está por aqui, ó, porque ele está com uma região a ser explorada. A gente vai ver quando a gente iluminar ele, quer dizer, quando a gente modificar aqui a iluminação do Point Light, no Attribute Editor a gente vem aqui embaixo, ele tem aqui uma aba Light Effects, ok? Esse Light Effects ele tem uma opção de coisas aqui, como por exemplo Light Fog, Light Intensity, Light Glow. Eu vou começar a mostrar, por exemplo, o Light Fog. Se a gente opta em mapear alguma coisa aqui no Light Fog, ele vai abrir para a gente uma região aqui em torno do nossa luzinha, onde a gente vai renderizar e vai ver o que isso vai dar. Olha lá, ele cria para a gente como se fosse uma coisa volumétrica aqui na nossa luz, tá? Essa coisa volumétrica a gente controla muito bem através desse color aqui e através de algumas propriedades. Por exemplo, no color a gente pode mapear uma textura, como uma textura, por exemplo, de uma textura fractal. Fractal é legal da gente ver porque ele dá pra gente, olha, uma, uma granulação aqui. Eu acho que não deu para ver muito bem, mas é um efeito que a gente pode pôr nele, talvez é a amplitude, a gente pode aumentar ou diminuir. Deixa eu ver se ele está conectado direitinho, né? Está conectado. O raio do nosso fog a gente escolhe aqui, tá? Que é até onde esse fog atinge. Então, por exemplo, ele pode atingir longe, ok? Isso aqui é interessante. O fog é como se fosse aquelas fumacinhas de nevoeiro, tá? Então, é uma neblina, tá? Na tradução do inglês, fog significa neblina. O tipo de fog ele vai decair linear ou ele vai decair exponencial, ou seja, ele vai perder a força dele linearmente ou exponencialmente, tá? É aqui que a gente escolhe isso. A intensidade do fog é aqui, claro, né? Dá pra gente só saber a intensidade, raio dele aqui. Vamos só fazer mais um render só para a gente identificar. E depois eu vou mostrar para vocês Nossa, ficou super forte aqui, né? Mas ele está decaindo, ó. É interessante a gente ver esse conceito de decair da luz, tá? Eu vou deletar esse point light, vou criar uma nova luz aqui, point light também, para mostrar um outro tipo de efeito, que é também aqui, create light. Eu vou colocar um point light aqui na nossa shelf, ok? Vou colocar ele aqui em cima. E um outro efeito que eu vou criar para ele é aqui, ó, Light Glow. Okay? Esse Light Glow é muito interessante. Quando a gente cria ele, ele já habilita para a gente aqui um Optical Effects, efeito óptico, tá? O que difere dele do Glow é que ele é completamente diferente, do Fog, ele é completamente diferente. Ele vai criar para a gente como se fosse uma estrela mesmo aqui, ó. Ele continua iluminando igualzinho ele iluminava, mas agora ele cria como esses raios aqui, tá? É interessante a gente ver que a gente pode optar aqui em raio, tipo de raio, linear, de glow type linear, ou bola, ou lens flare. Ah, lens flare é legal, olha lá. Se a gente muda para lens flare, ele cria pra gente aquelas coisas de cores, como se fosse uma câmera que bateu um raio, né, de reflexão e tal. O halo dele a gente pode pôr lens flare também, vocês vão ver que vai dar um valor interessante. Vou mudar aqui para, por exemplo, exponencial. Aí vocês vão ver que a gente tem várias opções, eu vou deixar para vocês
buscarem isso tudo. Aqui ele está muito forte essa luz, né? Claro. A gente vai diminuir aqui um pouquinho a intensidade do glow dela. Então aqui no Glow Attributes a gente tem Glow Intensity. A gente pode diminuir esse valor, tá? Vamos ver se ele diminuiu, ficou melhor. Diminuiu um pouco do Glow, mas a gente ainda tem muito forte aqui no nosso Halo Attributes. Halo é o que eu criei ali de, de coisa. Aqui a intensidade dele, diminuir. Vamos ver como que fica. Isso aqui é só testes, viu? A gente está fazendo só para a gente ver algumas coisinhas. Olha, ali a gente tem o nosso estrelinha e dando esse halo aqui. Halo é como se fosse alguma coisa que vem fora do ponto luminoso, como se estivesse entrando na lente da câmera e fazendo esse efeito, tá? A gente também tem opções aqui em cima que eu não mostrei, eu vou voltar, olha. Tem, esse aqui é muito interessante. A gente poderia usar o Radial Frequency, Star Points, Rotation. Isso tudo daqui mostra pra gente assim, ó. Star Points é legal, ele tem 4 aqui nesse momento. Então ele tem 4 pontas onde ele sai o raiozinho dele. Se a gente colocar, por exemplo, 12, aumentando ali, olha lá o que acontece no nosso raiozinho. Ele fica com 12 pontinhos, tá vendo? E a gente também poderia rotacionar ele aqui. Se a gente quiser rotacionar, ele vai ficar com um ângulo diferente. A gente poderia pedir o Radial Frequency aumentando aqui, ó. Ele vai dar uma outra saída de decaimento, tá? E essa aqui são as opções do Glow quando a gente pede por uma luz, por exemplo, Point Light, ok? Então esse é um tipo de efeito que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou mostrar um outro, deletar esse carinha. Vou mostrar um outro efeito, por exemplo, muito interessante que a gente pode ter no Spotlight. Então, Create Light Spotlight, aqui eu vou criar um atalho para a gente, Ctrl Shift Click. No nosso menu ele cria para a gente o nosso atalho. E olha aqui que legal que eu vou fazer com essa luz. Essa luz eu vou mirar ela assim, ó, para a gente ter uma iluminação na nossa, vamos dizer, no nossos objetos ali, né? Então aqui eu vou aumentar o cone dele para ele ficar mais larguinho um pouquinho. Vamos ver o que dá de resultado na nossa luz. Ele está desse jeito agora, ok? Bem simples. O que eu vou fazer de legal é adicionar um efeito nessa luz. Um efeito que a gente pode pôr muito bacana nele é esse efeito aqui, ó, de Light Fog realmente, tá? Quando a gente cria um Light Fog para ele, ele vem com esse negócio aqui que cria um cone a mais e ali a intensidade, a cor do nosso fog. Se a gente for ver o fog agora, ele está como se fosse um cone, tá? É pontual. Isso é muito usado quando a gente faz render assim noturno e que a gente precisa de uma lâmpada que está direcionando, aquelas coisas tipo cinema, né? Então, isso daí a gente tem o nosso fog. E uma coisa legal que eu vou mostrar no fog é que a gente agora talvez eu conseguir mapear um fractal aqui, né? Vamos mapear, por exemplo, um outro. Vamos pegar um outro, por exemplo, 3D, texturas em 3D, por exemplo, Cloud. Cloud é legal também de ver porque ele é bem granuladinho, tá? Então, olha lá que legal que acontece é que a gente tem um efeito de suavização, assim, como se fosse uma fumacinha, tá? Esse é um efeito legal da gente ver. Um próximo efeito que a gente vai ver também é mexendo, talvez... só para dar uma dica para vocês, essa textura que foi criada aqui em 3D, eu poderia muito bem marcar um keyframe nela aqui, ó, no início do timeline. No final do timeline eu ando com ela para lá, ó. E vocês vão ver que ao mover a textura, eu vou marcar esse frame aqui como guardado, e ao mover a textura, a gente renderiza novamente essa textura, ela teve um movimento, olha, de como se fosse uma fumacinha que passou, né? Então, isso daí é uma coisa legal para a gente aprender. Se precisar fazer efeito de fumaça passando no nosso fractal, a gente anima essa textura, funciona muito bem. Outra coisa que eu poderia mostrar também no Spotlight, que eu acho que é legal, é colocar uma cor para ele, tá? Aqui no caso do Color, a gente poderia mapear uma cor diferente para ele. Aí é legal porque já vou mostrar para vocês como é uma coisa que a gente poderia fazer na nosso render do nosso peixinho. Então, no caso, poderia mapear uma cor aqui no oceano, é legal, ou então water, tá? A gente pode pegar o oceano
mapear ele. Olha, se a gente for fazer o render dele agora, quando ele iluminar ali a nossa nossos objetos, eu acho que eu vou ter que mudar a cor dele, porque cinza no cinza não dá para ver, né? Aqui embaixo no nosso oceano, olha, a gente tem, acho que eu vou deixar assim a minha janela, que eu não vou precisar baixar tanto. Então aqui, ó, quando a gente for ver a cor dela aqui embaixo, Color Balance, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um azulzinho, ok, um azul, e o outro um azul diferente. Vamos pegar esse aqui que já tinha um azul um pouco mais assim, dessa cor escura, ok? Esse aqui um azul um pouco mais claro. Ok, vamos ver como que dá isso aqui no render. Dá pra gente, só para ter uma noção dele colorindo ali, deve dar pra gente ver. Ixi, não dá pra ver nada, hein? Vamos mudar então esse wave, que eu acho que ele está muito com a escala grande. Vamos diminuir aqui um pouquinho a escala dele. Aqui, e a gente vai ver um pouquinho como que fica melhor esse desenho aqui na própria. Eu vou tentar controlar aqui a escala dele, que está muito pequeno, né? Vamos pôr bem pequeno aqui, ponto 2, por exemplo. Vamos ver se ele está longe do que a gente precisa. Só um minutinho, a gente vai achar. O que eu quero mostrar para vocês é... Eu vou encontrar os valores legais aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês que a gente consegue fazer uns efeitos no nosso render. Deixa eu ver onde que eu posso encontrar aqui um amplificador aqui, né? Eu acho que ele está com a escala muito pequena. Se a gente colocar uma escala assim, 17, vamos ver como que dá. Eu vou pedir esse aqui mesmo, que senão tem que mexer toda hora a minha janela. Ali, olha, eu acho que agora já vai dar pra gente ver se eu, por exemplo, aumentar a intensidade da minha luz. Porque aí eu vou conseguir ver melhor ele com a intensidade de cor ali. Eu acho que deu pra ver aqui um pouquinho, eu não sei se dá pra ver muito bem no vídeo. Talvez a gente mudar um pouco lá a nossa cor do nosso color balance aqui. Eu vou colocar, por exemplo, bem mais claro isso daqui, que vai dar pra gente ver um contraste, ok? No meu monitor, como é monitor, eu tenho que ficar baixando e subindo assim para eu ver, tá? Que tá dando uma exposição. Ó, eu acho que isso daí dá para entender o que eu estou querendo fazer, porque quando eu mostrar aqui para vocês, eu vou guardar essa imagem. Aqui dá para a gente também marcar aqui no nosso time. Olha que interessante, a gente muda o nosso time, o exemplo ele também vai mudando, olha. Então a gente poderia marcar keyframes nesse time aqui. Eu vou mostrar para vocês como marca keyframe, é fácil. Ó, eu vou, por exemplo, no frame 0 e peço aqui para ele ser time 0, ok? Então, botão direito, peço aqui, ó, set key. Então, ele vem para cá, nosso keyframe. Quando a gente vai lá para frente, eu posso também pedir, ou tanto no número, ou tanto aqui no nome, ok? Set key, ele marca um key para a gente, por exemplo, no valor 3.3, set key. Então, na hora que a timeline vai passando, a gente tem a nossa imagem que vai ficar com uma outra textura, tá? A textura está animada, é isso que a gente quis mostrar. Vamos ver aqui comparando uma com a outra. Olha lá, a textura do solo dela está animada. Não dá para ver muito bem, eu acho que nesse render aqui, mas digamos que essa é uma tática de se usar um efeito de luz. E para finalizar, antes que a gente não fique com um vídeo muito longo, eu vou deletar essa luz aqui, esses caras todos, deixar só o meu amigo, vamos deixar só esses objetos, tá? Então o que eu vou fazer agora é criar um tipo de luz que se chama luz indireta. Quando a gente cria um tipo de luz indireta no Maya, a gente pode usar o Mental Ray e ele vai criar uma luz muito interessante para a gente. Ó, vai aqui no Render Settings, a gente opta aqui em Mental Ray, não tem nada na minha cena de luz, olha lá, só tem os meus objetos. E quando eu venho aqui, por exemplo, no Indirect Lighting, eu posso pedir aqui uma coisa muito legal no Maya, que é a do Mental Ray. A gente pode pedir, por exemplo, Physical Sun
in Sky. Eu vou clicar nesse botão Create, mas antes eu queria só falar para vocês que dá para vocês também terem uma imagem que vai ser usada como um globo em torno da sua cena para ela iluminar, como se você estivesse num ambiente real, tá? Então, muitas vezes nos estúdios eles tiram foto dos ambientes e usam isso como projeção de luz. É aqui nesse primeiro. Nesse segundo já não é mais projeção real, é uma projeção do próprio Maya que vai calcular uma luz do Sol e do espaço. Então eu crio e ele vai criar para a gente aqui essas opções, ó, e criou aqui também um Sun Direction, ok? Se a gente for ver agora o render dele no Mental Ray, agora fica muito fácil da gente ver uma luz de Sol, por exemplo, aqui, ó. Tá? É muito interessante porque ele já cria para a gente vários setups muito organizados aqui de como criar essa luz, né? Com sombras, com opções de qualidade muito boa que funciona muito bem assim para a gente. Tá? E o interessante desse sistema é que ele tem já para a gente aqui criado um Sun Direction aqui, é uma luz direcional que ela está aqui, tá vendo? Ó? Ela, por exemplo, ela vai dizer qual é a altura do Sol perante o dia. Então, por exemplo, olha que interessante, se a gente vier aqui e colocar nossa luz do Sol desse jeito, a gente marca uma posição da câmera boa para a gente ver. Vamos marcar um keyframe aqui interessante, só para a gente guardar esse frame do que o Maya já disponibiliza para a gente de início de conversa, ok? Então é a luz do Sol já num ângulo assim, eu acho que é 45 graus que ele coloca, ou 75, não sei. Está bem alto, tá? É como se fosse durante o dia. Então essa luz aqui ela é uma luz muito bonita assim para se fazer um render. Você não precisa preocupar muito com luz, você já cria ela e você já manda fazer o seu render. Ele já salva para você assim, ó, nesse tipo de luz que eu acho super bonita, tá? Guardei essa imagem e eu vou rotacionar agora, por exemplo, a nossa luz para ela ficar um pouquinho mais decaindo aqui, tá? Então, olha lá que interessante que acontece no nosso Mental Ray. Ele vai calcular para a gente essa luz, agora levando em consideração o ângulo que o Sol está. Então ele vai recalcular bem a nossa luminosidade, os nossos tons, como se fosse do dia passando. Isso é que é muito legal da gente ver no nosso Mental Ray. Aqui no caso ele está decaindo a luz em relação ao Sol que está sendo gerado aqui, ó. Não sei se vai dar para ver na tela do vídeo, mas ele tem um Sol aqui que ele está se decaindo. Eu vou guardar essa imagem novamente. Se a gente decair um pouquinho mais, olha lá, vai dar para a gente até ver um pôr do sol, se a gente tiver sorte. Olha, vamos ver se eu conseguir achar o ponto. Vamos ver. Muito legalzinho esse sistema, porque ele nos dá uma visão bem fácil de se trabalhar com o Maya, ok? Então, só para finalizar essas ideias, essa aí é uma coisa que a gente pode usar de gerar imagens de sol. E lembra que se você rotacionar totalmente a sua luz, ela vai vir de baixo para cima e o Maya vai interpretar, ó, vamos fazer um teste agora, interpretar que essa sua luz está de noite. Então, se você tiver com a sua luz assim, ó, e você renderizar, o Maya vai interpretar, opa, isso daí está de noite. Então ele coloca a sua luz como fosse uma luz noturna, tá vendo? Ó, o pôr do sol já passou, então ele já coloca essa luz como fosse noturna. Bom, isso daí eu acho que dá pra gente fazer bastante teste, dá pra gente brincar bastante com isso daí, que eu acho que é muito legal esses efeitos de luzes. E a gente vai para a nossa cena do peixinho nesse próximo vídeo, já fazer o render da nossa cena. Então, só para mostrar para vocês as imagens que ele criou, ó. Essa aqui como padrão, essa outra como decaindo um pouquinho a luminosidade, decaindo mais um pouco, aí teria mais um pôr do sol que ele fica uma bolinha laranjadinha, e depois o sol que já desceu, ele tem esse formato para gente. Bom, espero que isso ajude a facilitar o render e iluminação de vocês. Isso aí, valeu!